Alexandre Brito, você de casa conhece e ama, o nosso querido psicólogo, parceiro aqui do Fala Espírito Santo. Boa tarde também, Boa Alexandre. Boa tarde, sempre um prazer. Alexandre Brito, a gente está aqui, né, ouvindo o desabafo da dona Carmelita, da dona Filhinha, falando que tá difícil encontrar um amor, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. E por onde a gente começa? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, isso é muito interessante, né? Isso que a Filhinha trouxe de ela ser exigente, é porque quando você começa a curtir um pouco mais a sua própria companhia, você não aceita qualquer companhia. Então você de fato vai se tornando mais exigente. Isso é importante, porque amor não é sinônimo de dependência nem de dor. A dor e o sofrimento não é sinônimo de amar. Precisa deixar isso bem demarcado também. E é claro, né, Roberta, como você trouxe, para amar a gente precisa fazer a nossa parte, porque a gente precisa estar disponível para o afeto, a gente precisa estar disponível para o desconhecido. De alguma forma, eu sempre gosto de dizer que o amor é um bom encontro entre duas loucuras. Duas loucuras se encontram, isso, hein? Duas loucuras que se potencializam, duas loucuras que de alguma forma fazem com que o outro se sinta mais potente. Freud falava que a gente se sente muito potente quando se sente amado. Ninguém se sente tão forte quando se sente amado. Então, de alguma forma, você tem que se cuidar para que haja também esse amor. Então, de alguma forma, amar é se arriscar por um lado também. Amar também é você saber que nem tudo vai ser do seu jeito. Amar, de alguma forma, é uma espécie de aposta que você faz, porque você não sabe o que vai encontrar, né? Então, o amor, de alguma forma, é saber que uma das coisas mais importantes da vida é o afeto. São os afetos. E o amor é um deles. O amor cura, o amor te tira do lugar, o amor te bagunça. Então a gente tem que saber lidar também com essa bagunça que o amor gera na gente. Senão você nunca vai amar, você vai se defender. E uma coisa importante também, Roberta, que a gente tem que trazer sobre essa sua pergunta de como me preparar para o amor, é saber lidar com relacionamentos anteriores que já se foram. E saber os rastros que eles deixaram em você. Terapia ajuda a fazer a sua própria psicanálise. Por quê? Porque de alguma forma a gente tem medo de que se repita, tem medo de que a gente repita os mesmos erros. A gente fica traumatizada, sai de um relacionamento traumatizado e não quer saber de outra pessoa. Exatamente. Não pensando se aquela pessoa é boa ou é ruim, mas com medo do que a última deixou, né? Porque essa repetição pode acontecer. Então, é muito comum, por exemplo, em casos que eu acompanho, algumas pessoas que estão sob meus cuidados profissionais, a gente tentar dar esse tempo com a própria pessoa, com a própria solidão, para que ela não já coloque ou deposite esperanças numa outra relação e que repita as mesmas coisas. Saiba lidar com essa falta, saiba lidar com esse vazio. É uma forma da gente se preparar para um novo relacionamento também. Alexandre, a solidão, a gente aprende uma hora a conviver com ela ou não? Pode ser que esse excesso de solidão também vá fazendo mal, vai atrapalhando a nossa qualidade de vida. Porque assim, eu gosto de diferenciar sempre solidão e solitude, para a gente entender um pouco isso aqui. Você pode adorar ter momentos sozinho, que outra pessoa pode até atrapalhar aquele momento seu com você, curtir isso, a gente chama de solitude. Que não significa que é o tempo todo que você não vai ter alguém. Então, a solitude é isso, você curtir a sua companhia, querer fazer coisas sozinho, sozinha, né? E não tem problema nenhum nisso. Isso não significa que você é um fracasso nas relações, que você não deu certo com ninguém, que você não é uma boa pessoa. Às vezes a gente vê uma pessoa sozinha, às vezes a gente sente pena. Só que às vezes talvez a gente tenha que aprender a lidar com isso. Por quê, Roberta? Porque quando eu aprendo a lidar com a solitude, eu começo a, vamos dizer assim, a me prevenir, inclusive, de relacionamentos de dependência. Eu só consigo fazer coisas se tiver alguém, só consigo. Tem gente que é assim, para tudo. Até para ir na farmácia comprar alguma coisa tem que ter alguém do lado. Isso é um problema. Agora, a solidão é ruim quando você se entristece, quando ela te paralisa, quando você começa ali, tem uma diminuição da sua potência de existir, a sua vida não pulsa como antes, né? Isso é ruim, essa solidão nesse sentido. Você começa a reavaliar a vida. Então, é interessante a gente conseguir trabalhar mais a solitude, porque ela não exclui a vida social. Mas tem hora que é só você e você mesmo. E quando não tiver alguém para te fazer companhia, muitas vezes você pode, inclusive, sair sozinha.
É o que a gente viu, a Suelen mostrou uma mulher na praia, pegando ali um bronze com Exato. um livro, né? E quem sabe, inclusive, não é oportunidade de conhecer. Porque assim, é muito mais difícil você conhecer alguém dentro de casa. Trancado, do que você circulando, tendo, né, se lançando em algumas experiências, vivendo em alguns ambientes. Nem todo mundo tem algumas habilidades sociais, tem pessoas que são mais tímidas, fechadas, mas como eu falei, amar é um risco, conhecer pessoas é um risco também, né? Mas é um risco que pode ser muito positivo. Então, é isso, assim, tentar ter uma solitude que seja saudável e você se lançar para algumas experiências também, né? Fazer algumas apostas pode ser importante para que você não tenha uma solidão que seja sinônimo de tristeza, né? E falta de vontade de viver. Alexandre, eu queria que você finalizasse esse nosso bate-papo dando uma dica para quem traz esse trauma de um relacionamento anterior para se abrir, ou então até mesmo para aquelas pessoas que se tornaram viúvas e ainda estão presas nesse relacionamento e querem seguir adiante. Olha, como diz o Lulu Santos, né? A gente considera toda forma de amor, e não necessariamente a forma de amor tem que ser num casamento, tem que ser num relacionamento aos modelos tradicionais. Você pode, né, pensar essas formas de amar. E é muito importante que você entenda que o que passou, você faz um luto do que passou e isso não te desautoriza a viver novas experiências de amor e prazer, tá? É claro que tem muitas possibilidades, como a própria terapia, que você vai lidar com esse passado para que ele deixe de ser uma sombra e, quem sabe, não te traz uma luz para um futuro melhor, inclusive um 2024, com mais amor e felicidade. Tá certo. Obrigada, Alexandre Brito. Muito obrigado. Um beijo no seu coração, viu?